Este programa é um oferecimento Procobre, Programa Casa Segura, Cordeiro Cabos Elétricos, Fox Engenharia e Consultoria, Lacerda Sistemas de Energia. Olá, a nossa equipe foi às ruas para ouvir as dúvidas do público sobre o selo Procel, que é um indicador relativo à economia de energia dos aparelhos eletroeletrônicos. Saiba como economizar dinheiro assistindo ao nosso programa. Vamos falar também sobre os quadros elétricos industriais, verdadeiros corações das instalações, que são vitais para que tudo funcione bem e de modo correto nas instalações elétricas. O Linha Viva foi conversar com o pessoal do Centro Paula Souza, maior instituição de ensino técnico do estado de São Paulo, para entender como é a formação dos técnicos especializados do setor elétrico. E você sabe que é possível gerar energia elétrica a partir do bagaço de cana-de-açúcar? Conheça a bioeletricidade. Confira essas matérias no programa a seguir. O Selo Procel é um programa do governo federal mantido pela Eletrobras. Para saber se o público conhece sobre esse assunto, vamos às ruas de São Paulo para ouvir a população e esclarecer as suas dúvidas. Confira a matéria. Eu já estou aqui na 12 de outubro, aqui no bairro da Lapa, e vim cumprir a minha missão. Estou aqui com o selo Procel na mão e eu vou descobrir se o pessoal que está por aqui conhece esse selo e se sabem da importância. Vamos lá? Bom, vamos descobrir se o pessoal conhece. Oi, posso interromper vocês? Vocês conhecem esse selo aqui? Conhecemos. Sabe que selo é esse? É o selo de qualidade, né? De controle de energia. Sabe que selo é esse? É de qualidade? De qualidade, será? Peraí, é do Inmetro. Do Inmetro, será? Tem mais uma chance. Vamos lá, peraí. Eu acho que é de qualidade. Inmetro, qualidade, tá escrito Inmetro. A gente vai descobrir junto agora. Oi, São Paulina, você conhece esse selo aqui? Não. O senhor conhece esse selo aqui? Procel para economia de energia? Será que é economia de energia? A gente vai descobrir. Passeando com o filho, tudo bem com o senhor? Tudo, amigão. O senhor conhece esse selo aqui? Não. Não conhece? Como? Tem numa geladeira. Você sabe o que significa? Como? Economia de energia. Será que é? Vamos descobrir. Luara, você conhece esse selo aqui, Luara? Sim. Que selo é esse? Que selo é esse? É para economizar, né, energia. É para economizar energia, Luara? Certo. Vamos descobrir. Quando você compra uma geladeira, um fogão eletrodoméstico, você presta atenção se tem esse selo aqui, o certificado do Procel? Sim. Sabe o que significa? Referente à economia de energia? Será? Vamos descobrir junto agora, lá no estúdio. Há 23 anos nascia o Procel, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Sua missão é contribuir para aumentar a eficiência energética no país e combater o desperdício de energia elétrica. A Secretaria Executiva ficou por conta da Eletrobras, de responsabilidade do Ministério de Minas e Energia, e tem como principais ferramentas os selos Procel de Economia de Energia e Compete de Eficiência Energética. Os selos Procel e Compete indicam ao consumidor no ato da compra qual o equipamento mais eficiente. Isto é possível graças ao trabalho realizado por uma vasta gama de agentes, fabricantes, laboratórios de testes e instituições do governo. Entre estas, destaca-se o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.
Através do Programa Brasileiro de Etiquetagem, o Inmetro é responsável pela classificação do desempenho energético dos produtos comercializados no Brasil. As ações para a configuração de uma rede de laboratórios para a realização de ensaios energéticos no país vêm se intensificando desde 2004. De lá para cá, a Eletrobras já investiu cerca de 16 milhões de reais em 22 laboratórios, interessados em participar do processo de concessão do selo Procel. Quando o selo Procel foi lançado em 1994, apenas 2 fabricantes participavam do processo. Hoje já são 137. O consumidor foi o principal beneficiado. Atualmente é possível encontrar em lojas de varejo mais de 2.400 modelos diferentes com o selo Procel de economia de energia. A Eletrobras vem intensificando ano após ano suas ações e investimentos em eficiência energética em todo o país. A economia de energia decorrente possibilita o adiamento de investimentos nos sistemas de fornecimento de energia, gerando benefícios para o meio ambiente. O Centro Paula Souza do Governo do Estado administra 204 escolas técnicas em 158 municípios, que atendem a mais de 200 mil alunos. Dentre seus vários cursos, existem aqueles dedicados aos técnicos em eletricidade, que se tornam profissionais importantes e disputados pelo mercado. O Linha Viva foi conhecer de perto a formação e a perspectiva desses profissionais. Confira a nossa matéria. Com uma grande quantidade de projetos de infraestrutura em andamento no Brasil, a demanda de profissionais em diferentes setores sofreu um aumento significativo, fazendo inclusive com que empresas importem profissionais de outros países para suprir suas necessidades. Para o profissional que está iniciando a sua carreira, o curso técnico oferece uma gama maior de oportunidades. Eles são cursos rápidos, de 2 anos, cursos práticos, onde o profissional vai exercer a carreira operacional, diferentemente dos cursos tecnólogos, que são cursos superiores com duração de 3 a 4 anos. Ambos possibilitam ao profissional o CREA, que é o registro de classe, que oferece a ele aí a oportunidade de estar exercendo várias funções dentro da área elétrica. No setor elétrico, o problema não é diferente. Tanto nos mercados emergentes de energias renováveis, como eólica e fotovoltaica, quanto em projetos mais comuns de instalações elétricas, automação, iluminação, dentre outros. Para superar a falta de profissionais técnicos no mercado de trabalho, nós temos que estimular o ensino técnico no Brasil, investir em laboratórios de inovação tecnológica e fazer essa interação com o ensino médio, estimulando os nossos alunos a realizarem e estudarem o ensino técnico. Para solucionar o déficit de profissionais técnicos, as ETCs, Escolas Técnicas, possuem recursos de qualificação profissional para áreas específicas. Um técnico em eletrotécnica ele pode executar projetos, serviços de manutenção e serviços de instalação em redes elétricas residenciais e prediais. A rotina de um técnico em eletrotécnica é supervisionar sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia, além de testar equipamentos, diagnosticando as falhas e identificando os problemas para corrigi-los e colocar em perfeito funcionamento. A escolha da profissão é um momento importante na vida do estudante, ainda mais porque normalmente essa decisão ocorre quando ele é jovem e inexperiente. Por isso é importante que ele, ao escolher a sua profissão, pesquise bem antes, veja o que realmente é e se é isso que ele deseja para o seu futuro.
você sabe que é possível gerar energia elétrica a partir do bagaço de cana-de-açúcar? Conheça a bioeletricidade. Confira a nossa matéria. Primeiro, o Brasil usou a cana-de-açúcar para fazer um combustível inteligente, verde e renovável, que surpreendeu o mundo inteiro: o etanol. Agora, o Brasil está usando a cana-de-açúcar para fazer uma eletricidade inteligente, verde e renovável, que vai surpreender o mundo mais uma vez. É a bioeletricidade. No Linha Viva de hoje, nós vamos entrevistar o professor Zilmar José de Souza, gerente de bioeletricidade da UNICA, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Professor Zilmar, muito obrigado pela sua participação. Professor Zilmar, como ocorre a geração de energia através da utilização da biomassa de cana? A cana-de-açúcar que chega nas usinas de açúcar e etanol, ela é moída para a produção de açúcar e etanol. Nós temos o caldo, só que temos como resíduo de cada tonelada de cana-de-açúcar algo como 250 quilos de bagaço e em torno de 200 quilos de palha. Então, cada tonelada de cana produz, como resíduo de um processo, 250 quilos de bagaço e 200 quilos de palha, aproximadamente. Então, é muita biomassa. O que o setor faz com essa biomassa? Ela aproveita o caldo para a produção de açúcar e etanol e a biomassa é queimada em caldeiras que vai produzir vapor e esse vapor vai movimentar um turbogerador e gerar energia elétrica. Então, a partir de uma única biomassa, a biomassa da cana, nós temos a energia térmica, que é o vapor, que vai servir para o processo de produção de açúcar e etanol. E ainda ganhamos um outro produto nesse processo chamado de cogeração, que é a energia elétrica. Só que geralmente a usina não é tão eletrointensiva, ela precisa mais de vapor mesmo para o seu processo. Então, algumas usinas conseguem, além de suprir a sua necessidade de vapor e energia elétrica, o excedente comercializar junto à rede elétrica nacional. A cana colhida é levada para a usina. Enquanto de um lado faz o etanol com o caldo, do outro lado faz a eletricidade, com um turbogerador que usa o bagaço como combustível, sem desperdícios e evitando emissões de gases de efeito estufa, respeitando a natureza e sendo ajudado por ela. Professor Zilmar, no Brasil utiliza-se apenas o bagaço de cana como matéria-prima desse processo? Nós normalmente utilizamos o bagaço plenamente para a geração de vapor e energia elétrica, mas recentemente nós temos começado o aproveitamento de uma outra biomassa, que é justamente a palha da cana-de-açúcar. Então, como eu mencionei, cada tonelada de cana gera 250 quilos de bagaço e 200 quilos de palha de cana-de-açúcar. E a palha é um novo combustível que está chegando e muito interessante, porque o poder calorífico da palha é quase 2 vezes do bagaço. Só que estamos ainda de uma forma incipiente, tentando tornar isto mais sistematizado entre as usinas. O importante é que temos, além do bagaço, mais esse combustível que é a palha, que dá um potencial gigantesco para este setor. A palha tem uma função muito importante, que uma boa parte tem que ser deixada no campo para a proteção ao solo, tem uma função agronômica de manter aquela camada, a umidade do solo. O que a gente fala é em trazer o excedente dessa função agronômica que a palha cumpre. De acordo com alguns centros de tecnologia referente ao setor sucroenergético, se pensa em trazer 50% desses 200 quilos de palha que nós temos. 50% ficariam no solo para a função agronômica, proteger o solo, e a ideia é trazer 50% para incrementar a geração de energia elétrica no setor sucroenergético. No caso do uso da palha,
o processo na caldeira, etc., é similar ao da cana ou seria um novo processo a ser desenvolvido? Nós estamos desenvolvendo alguns processos no sentido da logística, porque o bagaço já vem junto com a cana. Então você moe a cana, retira o caldo e já está o bagaço na esteira para seguir para a caldeira. No caso da palha, você tem que trazer essa palha ou junto com a cana, ou você pode até deixar ela no campo por uns 15 dias, por exemplo, para diminuir a umidade e aumentar ainda mais o seu poder calorífico, e depois buscá-la por meio de processos de enfardamento e trazer para a usina. Obviamente, o que nós estamos estudando é qual que é o mínimo custo para isto, né? Porque você vai ter que transportar esta palha, diferentemente do bagaço que já vem junto com a cana, eu vou ter que pegar essa palha no campo e trazê-la para a usina de açúcar e etanol. Então, hoje seria um grande desafio nosso encontrar qual é a melhor rota tecnológica de menor custo para se trazer esta palha e ter o pleno aproveitamento desse combustível. Em 2010, a bioeletricidade da cana já ofereceu para os consumidores brasileiros o equivalente a mais de 20% da capacidade de geração anual de uma usina como Belo Monte. Mas temos potencial para ir além. Eu imagino como o Brasil é líder, ele desenvolveu em geral essa tecnologia relacionada à cana-de-açúcar. Eu imagino que esse processo também de bioeletricidade, o Brasil é líder em tecnologia, ele desenvolve tecnologia no mundo nessa área. Está correto isso? Se você pegar essa indústria de bioeletricidade, é genuinamente nacional, 100% nacional, e tem centros de excelência. No interior do estado de São Paulo, por exemplo, Sertãozinho, Piracicaba, e são empregos tecnológicos. Se você olhar o estudo do BNDES, cada megawatt-hora que eu gero com a bioeletricidade é mais de 20 vezes empregos diretos do que o mesmo megawatt-hora gerado com gás natural, por exemplo. Então é um centro de tecnologia de excelência no interior do estado, que fixa renda, emprego tecnológico e até exporta a tecnologia para o Brasil, para o exterior, porque o Brasil é líder nesse segmento. Professor Gilmar, e apesar desse todo o potencial da bioeletricidade, por que nós produzimos ainda tão pouco dela, comparado ao total produzido no Brasil? Se você pegar o potencial, nós estimamos que até 2020, com a palha e o aproveitamento total do bagaço, nós temos um potencial de 15.300 megawatt médios. Isso dá mais do que 3 usinas Belo Monte. Estamos aproveitando 1.133 megawatt médios, que foi o que nós geramos o ano passado. Então há uma avenida aí de oportunidade para esta fonte, uma fonte renovável limpa, mas o que nós estamos precisando é justamente criar uma política setorial de longo prazo para essa fonte. Eu diria não só para a biomassa, eu acho que as fontes renováveis como um todo precisam de uma política setorial de longo prazo, quer seja bioeletricidade, eólica, PCHs e até agora a nascente solar. Com a cana, podemos produzir energia equivalente a 3 usinas de Belo Monte, gerando a eletricidade que o Brasil precisa para crescer forte e sustentável. Professor Gilmar, algum outro ponto importante que o senhor julga que seria necessário para incrementar mais ainda a política da bioeletricidade no Brasil? Eu imagino que quando se fala em política setorial de longo prazo, no setor elétrico, para as fontes renováveis alternativas, passa necessariamente por ou leilões regionais ou por fonte. E no caso da biomassa, eu acho que é importante reconhecer as externalidades positivas dessa fonte. Não tem como, apesar de ser o mesmo megawatt-hora que acaba nos iluminando, o modo de produção é diferenciado. Gás natural é diferente de biomassa. Carvão é diferente de biomassa, em termos de emissões, por exemplo. O impacto ambiental entre uma usina sucroenergética e a bioeletricidade em um grande aproveitamento hidrelétrico é totalmente diferenciado. Então, nós temos que refinar o modelo de contratação, porque hoje já está indo para 10 anos, né, esse modelo de contratação dos leilões. Então, acho que o momento de ajuste é agora.
devemos aproveitar, fazer uma política setorial de longo prazo que reformule ou promova alguns ajustes nesse modelo de contratação. Primeiro, leilões regionais ou por fonte, reconhecendo as qualidades de cada fonte. Tentar resgatar o que há de melhor em PCH, eólica e biomassa. Acredito que esse seria o caminho mais ideal nesse momento. Nós agradecemos a participação do professor Zilmar. Professor, muito obrigado pelas explicações. O público do Linha Viva agradece a você. Agradeço e fico sempre à disposição de vocês. E você acompanhou no quadro Circuito Fechado de hoje a entrevista com o professor Zilmar José de Souza, gerente de bioeletricidade da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. E acompanhe essa matéria e outras em nosso portal. Vamos falar sobre os quadros elétricos industriais, verdadeiros corações das instalações, que são vitais para que tudo funcione bem e de modo correto nas instalações elétricas. Um quadro elétrico industrial é a combinação de um ou mais dispositivos e equipamentos de manobra, controle, medição, sinalização e proteção, completamente montado, com todas as interconexões internas elétricas e mecânicas e partes estruturais, sob a responsabilidade do fabricante. O quadro elétrico é uma espécie de coração da instalação elétrica, a partir do qual saem os diversos circuitos elétricos de iluminação, tomadas, motores, fornos, robôs e demais utilidades de uma indústria, shopping center, hotel, hospital e tantas outras instalações não residenciais. Nesse caso aqui, esse painel, ele tem capacidade para 4.000 amperes. Poderia ser instalado na entrada de um shopping center, de um hospital, de um hotel e assim por diante, em empreendimentos de grande porte. Depois que você alimenta esse quadro, né, esse painel, ele alimenta o disjuntor principal, do disjuntor principal alimenta os outros disjuntores secundários do conjunto de manobra e controle de baixa tensão. Saindo desse conjunto de manobra e controle de baixa tensão, eu vou para os pavimentos, no caso do shopping center, vários pavimentos, e em cada pavimento eu vou ter um painel como esse aqui, autoportante. Ele é de sobrepor e autoportante e vai até 800 amperes. Como ele é muito grande para uma instalação ainda, eu preciso distribuir mais essa energia, então eu tenho outros tipos de quadros, aí já entra em quadros mesmo, né? Um quadro para 400 amperes. Esse quadro eu vou colocar para alimentar um restaurante, vamos dizer assim, grande, dentro de um shopping center. Se eu for alimentar uma pequena loja nessa instalação, exemplo shopping center, eu vou ter um painel de 160 amperes. Nesse caso aqui já é de embutir, né? Atendendo o IP necessário para aquela instalação, né? Atendendo até a estética do local. Eu tenho um disjuntor aqui de 125 amperes. Se eu colocasse, se ele foi exatamente ensaiado nessa configuração, esse quadro aqui, no caso de um quadro de sobrepor de 125 amperes, ele vai ser chamado TTA. Se eu substituir esse disjuntor aqui por de 125 amperes por 100 amperes, ele vai se chamar TTTA, porque ele não foi exatamente o quadro, o conjunto de manobra que foi testado no laboratório. Então essa é a grande diferença. A gente tem os disjuntores de caixa moldada, né? Nesse caso aqui está aberto para vocês darem uma olhada como é a estrutura de um disjuntor de caixa moldada. Eu tenho regulagem tanto do térmico quanto do magnético, a corrente dele. Eu posso fazer ajuste dele. Eu também tenho os mini disjuntores, um painel como esse aqui para distribuir energia. Aqui no caso é um IDR para alimentar alguma carga que caso aconteça uma fuga de corrente ele acione.
Tem um multimedidor para mim ver tensão, corrente, fator de potência, até harmônicas eu tenho um outro multimedidor que possa fazer isso, para você monitorar a sua própria instalação elétrica, no caso de um shopping center, de outro estabelecimento que precisa fazer um monitoramento por loja, por consumo de loja, eu consigo fazer através de multimedidores. O que é legal nesse quadro é o barramento no fundo dele, a gente chama de barramento do fundo ativo. Ele é um barramento em C, onde eu consigo fazer todas as conexões dos disjuntores por trás. E aí eu não tenho acesso à parte viva. A gente deixou em aberto aqui para vocês verem. Na verdade ele tem capas de plástico, termoplástico, para isolar o fundo do quadro, do barramento, a fim de que ninguém tenha acesso ao fundo do quadro. E o Linha Viva termina aqui. Fique ligado e até o próximo programa. Este programa é um oferecimento Procobre, Programa Casa Segura, Cordeiro Cabos Elétricos, Fox Engenharia e Consultoria, Lacerda Sistemas de Energia.